Olá, se você é um líder, um coach, um professor ou um pai, você está lidando com pessoas e expectativas e enfrenta o desafio comum, ajudar o outro a ser melhor. Nem sempre isso está claro, mas todas as pessoas esperam algo de você. Quando você procura dar o melhor de si, você também está tendo expectativas para com você mesmo, não é? Pois é. Thomas Connellan, em seu livro, que numa tradução livre seria Conseguindo o Melhor dos Outros, formulou uma metodologia que vai surpreender você nesta área do conhecimento. A pesquisa de Connellan identificou um ponto muito interessante. Veja, 66% dos empreendedores são primogênitos. 21 dos 23 primeiros astronautas e 45% dos líderes mundiais entre 60 e 1990 também eram primogênitos. Mas veja que contraste, somente 33% da população é composta de primogênitos. Então, Connellan, intrigado, se perguntou: o que é que os primogênitos possuem que os nascidos depois não têm? E a resposta que encontrou é: o segredo está nos pais. Os pais são inconscientemente melhores ao criarem seus primogênitos. Não é o fato de ter nascido primeiro que os faz diferentes. O que interessa mesmo é o ambiente em que eles são envolvidos. Ao estudar os altos desempenhos, ele descobriu quase por acidente que 3 fatores ambientais poderosos são responsáveis por desenvolver estes prodígios. Vamos aos 3 fatores. O primeiro é a expectativa. Marque isso. Bem, a diferença começa aqui. Os pais têm expectativas mais positivas com o primeiro filho. Eles acompanham e fazem mais planos para eles. Eles imaginam que eles serão ótimos profissionais, esportistas ou serão bem-sucedidos nos negócios. O segundo fator é a responsabilidade. Os primogênitos, eles recebem muito mais e maiores responsabilidades em idade mais precoce. São dadas a esses filhos a incumbência por cuidar de irmãos mais jovens e repassarem regras de certas rotinas da família. Já o terceiro e último fator é o feedback. No primeiro filho, tudo é novidade. Eles têm mais fotos, recebem mais atenção dos pais e avós para aprender a caminhar e falar. E mais, tem muito mais acompanhamento e também retorno sobre os seus progressos. Foi assim que Connellan construiu seu modelo, concluindo então que estes 3 fatores coordenados também desbloqueiam a mente das pessoas para o desempenho máximo. E aqui eu chamo a atenção para você, empreendedor ou líder de organizações, que é interessante notar que o autor dirigiu esses estudos com ênfase nos negócios. A análise dos 3 fatores apontados por Connellan mostra que podemos criar um clima que promova consistentemente o melhor em funcionários nas empresas, em estudantes nas escolas e crianças nas famílias. É claro que você irá responder: a maioria de nós, líderes em geral, já adota esses 3 fatores. E eu tenho certeza de que sim mesmo, é verdade. Mas o segredo aqui está na forma. É que nem sempre aplicamos os 3 fatores de maneira coordenada. Por exemplo, alguns acertam quando dão responsabilidade aos integrantes de sua equipe, mas passam tempo sem dar feedback de apoio. E isto cria desalinhamento. O desafio é agir de forma integrada, responsabilizar, mas acompanhar dando feedback. Mas vamos detalhar melhor. Vamos ao fator-chave 1, que trata das expectativas positivas. Todos nós temos altas expectativas conosco mesmo e também com os outros. Quando o líder define uma expectativa acima das possibilidades das pessoas, como se fosse uma barra muito alta para se saltar, significa que está comparando a alvos externos, nem sempre aplicáveis à sua equipe.
Por não estarem de acordo com a realidade da dinâmica desta equipe, estes alvos podem levar a frustrações e que bloqueiam o desenvolvimento. Qual a sugestão de Conillan? O líder deve olhar para a realidade de sua equipe e aspirar positivamente o melhor possível. Você se lembra das expectativas e o acompanhamento dos pais na evolução dos filhos primogênitos? Pois é, os pais respeitam a dinâmica própria do filho, mas acompanham e encorajam. Similarmente, o empreendedor, o líder, o professor ou o coach, etc., devem ter expectativas positivas e incentivar realizações progressivas que favoreçam o desenvolvimento e superação do outro. Vamos ao segundo fator, que é responsabilizar. Embora cada um de nós possa desempenhar um papel na obtenção do resultado final, eles devem ser também responsabilizados. Conillan divide a responsabilidade em 4 passos. O passo 1, estabeleça a responsabilidade, mas interessante, minimize o medo de errar das pessoas. O passo 2, defina metas. Estas dão foco e clareza para as pessoas assumirem atividades relevantes. Diferente de uma atividade de rotina, eles saberão que seus papéis são importantes para alcançarem o objetivo planejado. No passo 3, desenvolva planos de ação. É descrever o passo a passo a ser seguido para alcançar os objetivos. Mas claro, estes não devem ser gravados em pedra como se não pudessem mais ser mudados. Eles devem ser acompanhados, mensurados quanto às suas progressões e, caso necessite, deve-se revisar para tomar caminhos diferentes. O quarto e último passo é o envolver. Aqui é onde se dá o nome de quem serão os responsáveis pela execução de cada uma das ações e suas interações com a equipe. Quanto mais aumentarmos os seus comprometimentos, maiores serão as chances de sucesso. Então, já vimos o fator chave 1, que é a expectativa positiva que devemos ter das pessoas. O 2, que é a necessidade de responsabilizá-las, que é dividida em 4 passos. E agora vamos ao terceiro e último fator, que é o feedback. Lembre-se mais uma vez, os 3 precisam ser coordenados. Bem, mas vamos lá. Quando um membro da equipe mostra uma melhora, nós podemos reconhecê-lo por isso, ou dizer que poderia ter feito melhor, ou ainda não dizer nada. Perceba que você tem em mãos 3 tipos de decisões: o feedback positivo, o negativo ou nenhum feedback. O feedback positivo é o reforço, é energizante, valida o esforço. Isso faz o outro querer se superar. É o tipo de incentivo e retorno que os pais dão aos seus primogênitos e acaba ajudando a produzir prodígios. Você se lembra? Pois é, o feedback negativo é também energizante e faz o outro mudar. Já o não dar feedback nenhum é o pior dos posicionamentos do líder. Mas por que o não feedback prejudica tanto uma equipe? Veja, se o líder ignora um desempenho fraco, é provável que este seja repetido. Se é desatento ao bom desempenho, então está efetivamente desencorajando o esforço e as pessoas desistem de evoluir. O que deve então ser observado ao dar feedback pelo desempenho das pessoas? O feedback deve estar sempre relacionado aos objetivos e deve ser motivador. Seja ele positivo ou negativo, nunca se deve deixar para amanhã. Lembre-se, todos nós gostamos de atenção e, portanto, devemos reforçar qualquer melhoria das pessoas imediatamente. Finalizando, espero ter ajudado você a refletir e construir uma visão diferenciada para aplicar esses conceitos, buscando a satisfação de suas próprias expectativas e também das pessoas que aspiram melhorar e precisam de você. Vá em frente.